Olá, eu sou o Marcos Valério XR, hoje é o dia 10 de outubro de 2019 e o título desse vídeo é quase que uma pegadinha. Eu não pretendo fazer nenhum tipo de endosso desse estereótipo, não. Na verdade foi mais para chamar a atenção para um outro ponto. Mas esse estereótipo, ele constituiu durante um determinado tempo até uma frase, né, uma rima, que era mulher no volante, perigo constante. Aí depois, mas era na base da brincadeira, tanto que teve uma época que o ex-presidente Fernando Collor tinha tido um acidente de carro na rua, né? Aí fizeram a paródia, presidente no volante, perigo constante. Mas o ponto não é esse. O que eu quero relatar aqui é uma experiência pessoal, uma observação pessoal, no qual eu testemunhei ao longo dos meus mais de 30 anos de direção, uma mudança no comportamento feminino no volante. Uma coisa que eu percebi com muita clareza. Evidentemente não é algo que eu possa usar como evidência estatística, eu não posso usar como uma prova. Eu não sei se outras pessoas realmente tiveram essa mesma percepção, mas para mim foi muito claro e muito evidente. Eu testemunhei ao longo desse tempo que houve uma época que mulheres não davam passagem no trânsito. Simplesmente não dava, era impressionante. Eu passei 10, 15 anos para ver pela primeira vez uma mulher ceder passagem no trânsito. E isso mudou. Hoje é diferente. Hoje já é normal. É tão comum quanto com homens. E é uma coisa muito interessante, porque a mim tinha uma explicação muito óbvia nessa época. Eu dirijo desde antes dos 16 anos, então são mais de 30 anos de direção oficial, fora o que eu dirigia antes, quando era de menor. E eu observava isso com muita clareza. Para mim, o que eu digo com dar passagem? É você estar naquela seção assim, de um cruzamento ou de uma unificação de vias, e tem aquela tendência que os motoristas ocasionalmente deixam o outro passar na frente para ir administrando o trânsito. E mulheres não davam passagem. Simples assim. Não adiantava. Era uma coisa muito clara. Para mim, a explicação era evidente. Porque, de uma certa forma, era uma aplicação no trânsito de um costume comum na época dos homens sempre terem passagem para as mulheres. Era o famoso as damas primeiro, né? Então eu acho que nessa época tinha essa percepção. E intuitivamente, tanto as mulheres já agiam nesse que os homens tinham que, por tradição, lhes dar passagem, quanto os homens já faziam isso espontaneamente. O que gerava esse comportamento um pouco privilegiado, né? Mas com o tempo, com as novas gerações vindo, já tem uma educação diferente, isso terminou que isso acabou. E hoje eu não vejo diferença realmente do comportamento, nesse sentido, do comportamento masculino para o feminino no trânsito. Antigamente havia. É bom lembrar que eu sou de uma época em que eu vi coisas até mais radicais. Quando eu comecei a dirigir, já era comum mulheres dirigindo, mas eu me lembro de uma época que não era. Eu me lembro dessa época que existia essa discussão se mulher devia dirigir. Quando eu era pequeno, eu via discussões, tanto do meu pai com os amigos dele, com amigos do meu pai dizendo que mulher dele não dirigia. E isso era muito comum. Era uma época que o contingente de motoristas mulheres no trânsito era muito baixo. Meu pai mesmo era um defensor da direção feminina, né? Ele vivia, inclusive, o seu argumento mais radical era que e se tivesse uma situação de emergência, o cara estivesse passando mal e a mulher não podia levar o cara no hospital, coisa nesse sentido. Mas era bastante interessante você observar nessa fase, década de 70 principalmente, que existia essa discussão. E de uma certa forma esse processo foi lento, foi algumas gerações para chegar nessa situação que nós temos hoje, que é uma coisa absolutamente normal as mulheres no trânsito. Ninguém nem... Não era assim antes. Existia um preconceito, existia principalmente derivado do fato de ser raro, né? Quando uma coisa é rara, ela é muito mais vulnerável ao preconceito. Depois que ela se torna mais comum, a tendência é enfraquecendo. E isso é uma percepção que eu observei, uma mudança de comportamento feminino, não só uma mudança do comportamento dos homens, das mulheres também. Apesar de ser um fato muito claro de que há uma diferença, outras diferenças comportamentais no trânsito que também são claras. Por exemplo, se a gente for voltando um pouco mais a pegadinha que eu joguei no título do vídeo, se você for fazer aquela discussão sobre quem dirige melhor, homem ou mulher, geralmente ninguém consegue se entender porque o pessoal mistura as coisas.
Mas se você separar, é muito claro. Mulheres respeitam mais as leis de trânsito, elas dirigem mais conforme as regras e inclusive causam menos acidentes por imprudência. Mas homens são melhores pilotos, têm mais habilidade no volante. Por isso que normalmente os acidentes que envolvem mulheres têm mais a ver com alguma imperícia mesmo. E geralmente os acidentes que envolvem homens, que são piores, têm mais a ver com imprudência, com ousadia. É notório que homens têm uma incidência maior em acidentes automobilísticos, principalmente jovens. E isso se dá pelo fato óbvio de serem mais desafiadores, serem mais propensos a assumir riscos, pela competitividade natural masculina que se manifesta de formas sutis. Entre elas, esse comportamento um tanto infantil, né, entre aspas, de medir forças no trânsito, de fazer os famosos rachas, as corridinhas, essas coisas são os pegas, né? Esses comportamentos problemáticos. As mulheres fazem isso muito menos, bem mais raro. No entanto, e aí você tem que observar o fato curioso, que as seguradoras, por exemplo, cobram seguros maiores de motoristas mais jovens e não distinguem sexo. Só que isso tem um detalhe curioso, porque apesar de mesmo as moças mais jovens serem mais prudentes que os homens, é comum elas passarem em direção para os namorados. Então, na verdade, não faz muita diferença em termos para a seguradora em si. Essa maior habilidade no volante masculina, ela certamente está enraizada numa maior competência geral para atividades físicas, né? Tanto em termos de força, quanto em termos de velocidade, em termos de reflexo. E isso se traduz, inclusive, na modalidade esportiva. Muita gente não sabe, mas existem mulheres que competem em automobilismo. E não é só a Danica Patrick, não. Tem mais. A Danica Patrick se destacou porque ela ganhou, né? Porque ela, não na Fórmula 1, mas na Fórmula Indy. Olha a Danica, já vem ali com meia pista completada. Vem para vencer a prova, Danica Patrick. Danica Patrick fatura a primeira vitória de uma mulher no automobilismo internacional. Uma excelente vitória calculada no limite do consumo de combustível. Danica Patrick fatura a primeira vitória na Fórmula Indy. Hélio Castro Neves, o segundo colocado, Scott Dixon em terceiro, Dan Weldon na quarta colocação, Tony Kanaan foi o quinto. Nós não vemos isso na Fórmula 1, mas também há de observar que a Fórmula 1 é mais competitiva, o nível é mais elevado. Ela é bem mais rigorosa do que essas modalidades mais populares nos Estados Unidos, que muitas vezes a corrida inteira é no oval, né? Um gigantesco oval, enquanto a Fórmula 1 tem circuitos variados e completamente diferentes, um mais difíceis que os outros, então ela é mais exigente. Na Fórmula 1, que é a categoria máxima do automobilismo, apenas 5 mulheres chegaram a de fato disputar uma corrida oficial. O melhor desempenho foi da italiana Lela Lombardi, que chegou em 6º lugar em 1974, em parte porque muitos pilotos sofreram acidentes e foram tirados da disputa. Mas o fato é que não se verificou até hoje uma equivalência de desempenho entre homens e mulheres ao volante em termos de habilidade na direção. Os homens claramente são mais habilidosos. Agora, se isso é uma questão cultural, uma questão natural, claro que fica discussão em aberto. Minha posição é evidente que é uma questão predominantemente natural, embora não totalmente. Mas há discussão. Pode ser que isso venha a se alterar da mesma forma como se alterou com a minha experiência própria, porque eu vi uma alteração comportamental no trânsito. Embora essa alteração não envolva habilidades específicas, mas é mais um comportamento mesmo. E essa questão do trânsito, eu teria muito mais coisas a dizer, mas uma que eu acho muito interessante é lembrando de um antigo desenho animado da Disney que retratava a transformação de um motorista ao volante, que às vezes fazia com que determinados cidadãos muito respeitosos, se comportavam muito bem, quando assumiam uma direção, desenvolviam comportamentos agressivos. Esse desenho fez muito sucesso, chegou a inspirar até algumas campanhas, chegou até propaganda de TV que, por exemplo, colocava um camarada se transformando em lobisomem quando estava na direção. E uma vez eu escrevi um texto sobre isso.
Isso acontece principalmente porque quando você está no veículo, você tem uma sensação de super força, de super poder. Você está numa poderosa armadura blindada, você pode correr muito rápido, tem muito mais força, e isso meio que sobe a cabeça. Isso gera uma sensação estranha, uma sensação de poder que corrompe suas noções morais. E aí abre uma discussão. Você pensa bem como é que seria estranho, como é que seria problemático essa questão dos super-heróis, se as pessoas tivessem superpoderes. Que comportamentos as pessoas não desenvolveriam se elas tivessem habilidades que acima das outras. Curiosamente também parece que houve ao longo do tempo uma minimização desse comportamento, em parte provavelmente por causa da popularização da direção também, que se tornou cada vez mais comum, cada vez mais gente dirigindo. Mas bem, o recado que tinha para dar é só esse, é uma reflexão breve. Aproveitar para colocar esse vídeo assim com alguns efeitos, alguns testes assim de edição, para ver se fica mais dinâmico. E evidentemente tinha que ser um vídeo dirigindo, né? Teria tudo a ver eu retomando essa minha ideia do Driving Talk Show. Mas eu peço então para você se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, curtir, ativar lá o sininho. Eu pretendo dar uma ênfase maior na minha produção do YouTube agora. Eu sou Marcos Valério XR, hoje é dia 10 de outubro de 2019. Muito obrigado por sua atenção.